amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no canal Espiritismo e Vida e tivemos, a semana passada, nosso companheiro Marildo Brito, já no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nós hoje estaremos ainda neste capítulo, mas trabalhando o item 7, a paciência. E a semana que vem nós teremos um outro colega, nossa amiga Daniela Amadei, que continuará então a partir do item 8. Nós conhecemos, neste texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência, uma das mensagens provavelmente mais profundas e importantes. Difícil selecionar qual seria mais, O Evangelho segundo o Espiritismo é completamente, podemos dizer, profundo, maravilhoso, e é por isso que nós fazemos, um estudo sistematizado, semana a semana, item a item, porque é realmente de uma grande profundidade. Então, essa mensagem, a paciência, ela é uma mensagem relativamente curta, foi recebida em Havre, em 1862. O autor intitulou-se apenas Um Espírito Amigo, e ele diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, e são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações, e por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, é uma mensagem relativamente curta, mas de uma profundidade muito grande. E nós não temos, inclusive, a pretensão, de explorá-la em toda a sua profundidade. Mas, com o auxílio da própria codificação e com o auxílio de obras, como aquelas deixadas por André Luiz, Chico Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nós temos a possibilidade de aprofundar um texto como este. Nós sabemos que a dor é um patrimônio comum de todos nós neste mundo. Sabemos que ela existe, sabemos que ela pode nos alcançar a qualquer momento.
às vezes de maneira bastante impactante, de maneira muito difícil, e nós vemos a dor como uma inimiga, né? E aí é muito estranho que o Espírito dirá: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, ele nos dá uma visão diferente da dor, e para isso, obviamente, nós temos que ter o conhecimento, o fundamento espírita, né? Jamais nós consideraríamos a dor como uma bênção, se não a víssemos do ponto de vista da reencarnação, né? Nós reencarnamos, e reencarnamos porque nós precisamos evoluir, e no processo de crescimento espiritual, no uso da nossa liberdade e da nossa vontade, nós vamos e fomos criando, né, problemas de ordem as mais diversas. Então, nós temos acertos a fazer na dimensão intelectual, na dimensão emocional, na dimensão sentimental. Nós ocupamos diversas posições, hora de mando, hora de obediência. Nós vivemos em todos os continentes, nós experimentamos todas as raças, nós experimentamos a condição feminina e masculina, enfim, nós estamos vivendo há muito tempo. E no exercício da nossa liberdade, nós nem sempre, né, nos deixamos guiar pelo bem, mas sobretudo por nossas paixões. Então, quando nós retornamos à carne, nós trazemos conosco todo o quadro, né, de condicionamentos infelizes que se manifestam na nossa vida através de impulsos, tendências, traços de personalidade, né? Nós vemos assim, as pessoas às vezes têm traços de personalidade já muito definidos, começam a se manifestar desde muito cedo na vida da pessoa, né? E às vezes a gente olha e vê, né, e fala: "Quem que ensinou isso?" E a família diz: "Não, já nasceu assim, né? A pessoa já nasceu assim." Então é muito interessante porque ah, a nós chegamos no mundo com essa carga de passado. E é interessante que a doutrina espírita nos fala o tempo todo na necessidade de reforma interior, de mudar a nossa vida, de mudar os aspectos, do nosso mundo íntimo. E isso não é fácil, né? Paulo de Tarso, escrevendo aos Efésios, ele dizia no capítulo 4, né, ele diz no capítulo 4, da necessidade de nós nos despojarmos do homem velho e nos revestirmos do homem novo. Mas o próprio Paulo, né, quando escreve, agora não me lembro se são aos Romanos ou aos Coríntios, ele vai dizer, né, da dificuldade que era exatamente esse despojar-se do homem velho e vestir o homem novo. Porque ele vai dizer: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mostrando essa tensão que existe entre o homem que quer, né, surgir, o homem novo que anseia por tomar conta do nosso futuro, e o homem velho que luta para continuar no poder. Então, essa figura do combate entre essas duas situações, ela é muito antiga, né? Quando nós vemos o Bhagavad Gita e Arjuna e conversa com Krishna no início da grande batalha, né, entre duas famílias importantes, né, da Índia, e, e ali ele questiona que ele teria que entrar em guerra com os seus semelhantes, com os seus familiares, com os seus primos. E isso, na verdade, é simbólico, né? É a guerra do homem novo contra o homem velho. É a guerra das virtudes contra os vícios.
né, do orgulho contra a humildade, do homem novo que anseia nascer e do homem velho que insiste em tomar conta da nossa vida. E Emmanuel, numa belíssima mensagem chamada Estado Mental, no livro Ceifa de Luz, ele vai nos dizer, né, exatamente desse combate, e falando que nós chegamos à Terra com toda essa carga do passado. E aí nós vamos nos encontrar em certas situações de vida, que são situações de vida nas quais nós nos colocamos ou fomos colocados para corrigir exatamente os impulsos, as tendências, que nos levaram a cometer os erros que nós cometemos. Então, por exemplo, a intemperança, que nos levou a comprometer a saúde física e moral, a o abuso do poder e do dinheiro, o abuso da sexualidade, o abuso da nossa situação social. Então, a cólera, né, a intempestividade, a impaciência que nos levou muitas vezes a agredir, a agir contra, né, os outros e nós mesmos. Então, ele vai nos dizer que nós somos colocados em situações de vida que muitas vezes vão testar a nossa paciência, a nossa capacidade de nos rearticularmos, de nos recriarmos, né? Então, é por isso que o Espírito da Mensagem diz no Evangelho: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E, na verdade, nós veremos por que que a paciência é uma caridade. Nos diz Emmanuel, por exemplo, que nós nascemos muitas vezes numa família que não tem unidade, que nós não conseguimos transmitir para os nossos familiares aquele anseio do homem novo que é em nós. Nós não conseguimos trazê-los para o convívio, né, da espiritualidade superior, estudar a doutrina. Muitas vezes nós nascemos e estamos exercendo uma profissão que não seria a nossa primeira escolha, mas que temos que exercer, e nos diz ele exatamente para desenvolver a disciplina, a paciência, o controle de si mesmo. Nós, às vezes, temos uma situação social que não é a que gostaríamos, né? Muitas vezes nos sentimos injustiçados, e ele vai dizer, né, vivemos problemas econômicos, sempre aquele aperto, aquela luta, aquela dificuldade. Para quê? Para aprendermos a valorizar os recursos que no passado provavelmente desvalorizamos. Muitas vezes nós nascemos num corpo que não corresponde sequer ao nosso psicológico, também para nos disciplinarmos. Então, Emmanuel nos diz que nem sempre nós podemos escolher a situação na qual nós estamos, mas que nós podemos escolher a maneira como passaremos por esta situação, ou seja, em que estado mental nós passaremos por esta situação. Em geral, todas as situações de vida têm uma finalidade educativa. Deus não quer nos castigar, Deus não quer nos fazer mal. As situações que nós vivemos são situações educativas, né? E tem o propósito de corrigir os nossos impulsos, corrigir as nossas tendências, disciplinar os nossos espíritos e nos fazer desenvolver a paciência. E a paciência, nos diz, né, nos dizem os benfeitores, não é uma virtude passiva, como muitos de nós acreditamos. A paciência é essa capacidade de aceitar aquilo que agora não podemos mudar. Então, eu tenho uma família do jeito que tenho, né? Não posso mudá-la amanhã e ter outra. Eu tenho o trabalho que eu tenho, não posso mudá-lo amanhã, mas eu posso mudá-lo ao longo prazo, eu posso mudá-lo no médio prazo, eu posso seguir um curso, eu posso fazer um estudo à distância, eu posso me inscrever num curso para completar a minha formação e amanhã mudar de profissão, mas todas essas situações requerem paciência, porque são situações
que nós não podemos mudar do dia para a noite. Então, por que nós somos colocados nessas situações? Para disciplinar os nossos impulsos, as nossas emoções, a nossa maneira de agir em relação às coisas. Então, ele vai nos dizer: a vida é difícil, bem eu sei, né? Ela compõe-se de mil nadas, que são alfinetadas que acabam por ferir. E ele nos dirá: se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se olha para a terra. E este olhar para o alto, olhar para a terra, é a nossa escolha de como passar pelas dificuldades. Porque eu posso escolher olhar para baixo, ser pessimista, me sentir uma vítima, me revoltar contra Deus, ficar inconformado com as situações. Ou eu posso escolher usar aquela situação, compreendê-la e crescer com ela, desenvolvendo as virtudes que eu preciso desenvolver. Então é por isso que diz o benfeitor que as bênçãos são mais numerosas quando nós aceitamos o sofrimento, quando nós acolhemos aquela situação que não podemos mudar, sem revolta, né, com paciência. E nós começamos a trabalhar tranquilamente. Porque quando nós aceitamos e nós tomamos uma atitude construtiva em relação àquela situação, nos dizem os benfeitores, nos diz Emmanuel no livro Ceifa de Luz, nós criamos imediatamente a possibilidade de trabalho. Porque nós, como nós nos colocamos no modo construtivo, a vida vai nos dizer: ok, você não pode mudar essa situação, você não pode mudar o teu emprego hoje, você tem que continuar fazendo isso que você não gosta. Mas com paciência e atitude positiva você pode crescer, você pode abrir novas fronteiras. E quando nós tomamos essa atitude de aceitação e de dizer: eu vou fazer o melhor que eu posso nesta situação, os benfeitores veem que nós estamos nos ajudando. E aí eles podem nos ajudar. E às vezes a ajuda é tão rápida e tão eficaz que muitas vezes nós diminuímos o tempo da provação e temos que passar naquela situação. Então, nós não perdemos nada por termos uma atitude, né, de olhar para cima, como diz o Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que é este olhar para cima? É você olhar para a tua prova de agora, vivê-la com paciência. E o que é viver com paciência? É você aceitar o que não pode ser mudado, mas trabalhar para mudar, pode ser mudado. E aí você olha para cima, significa, né, que nós vemos o grande quadro da situação. Eu sei que a minha vida naquele momento, neste instante, é produto do meu passado. Mas se eu, neste momento, exato momento, eu tiver paciência, tranquilidade, aceitação, e me ligar ao alto, às forças divinas, eu estou resolvendo o passado e abrindo possibilidades para o meu futuro. Então, a revolta, o inconformismo, a raiva, a mágoa, nos cortam da influência divina, cortam o laço, cortam a influência de Deus, nos cortam da fonte, né? Bloqueiam o nosso acesso à fonte. Então, é por isso que nos dizem os benfeitores: sim, você não pode escolher, muitas vezes na tua vida atual, uma classe social diferente da que você está. Você não pode escolher, por enquanto, uma profissão diferente da qual você está. Mas você pode escolher
como você vai passar pelas provações. Então, é muito bonito o que nos dizem, né, os espíritos, e neste caso, o espírito amigo, porque ele vai nos colocar que se nós assumirmos os nossos deveres com alegria, aceitarmos as dores que nos cabem, com paciência. Desenvolver a paciência, meus irmãos, é um elemento fundamental do nosso crescimento espiritual. Nós não podemos avançar espiritualmente sem paciência. Por exemplo, como é que nós vamos vencer todos os condicionamentos do passado que nós temos em nós? Paulo foi muito claro quando ele disse: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Simão Pedro, quantas vezes oscilou até que assumisse, né, a condução do cristianismo nascente, até que virasse o esteio da igreja dos primeiros tempos. Era Simão Pedro, né, o esteio da igreja. Era ele a quem todos recorriam em última instância, porque era aquele, né, que vivera com o Cristo, que assumira, né, da própria palavra do Cristo a tarefa de conduzir seus irmãos. Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Então, mas ele era um homem, né? E oscilou muitas vezes em momentos de dificuldade, mostrando que todos nós, mesmo aqueles que estavam próximos de Jesus, tiveram dificuldades para assumir o homem novo, que o Cristo, ao qual o Cristo nos convida, né? E que o apóstolo Paulo fala tão bem aos Efésios, quando diz: despojai-vos do homem velho, né? Vistam o homem novo. Então, é muito profunda a mensagem. Paulo parece, né, em função da própria história dele, em vários momentos, ele teve essa preocupação, né, e parece ter sido uma inquietação recorrente nas cartas, nas falas dele, de essa busca do homem novo, né? Ele percebia a dificuldade que era para ele, para os outros, essa transformação de passar do antigo, dos velhos hábitos, né, das velhas manias, para um novo homem, nova criatura em Cristo eu sou, né? O que não é fácil para nenhum de nós, e é por isso que a paciência é um elemento essencial. Não é possível o crescimento espiritual sem paciência. Não é possível, né? Então, nós estamos diante de uma carga de condicionamentos do nosso passado que está sempre pressionando o nosso psiquismo, né, para que nós façamos como nós estamos habituados a fazer as coisas. Então, diante de uma situação difícil, eu me encolerizo. Aquilo está tão condicionado em mim que é quase que um automatismo. Aquilo vem automaticamente. E até nós desfazermos este automatismo precisa muita força de vontade. E não é do dia para a noite. Então, é por isso que a paciência é necessária, porque ela é uma virtude ativa, né? Eu aceito, mas ao mesmo tempo eu não aceito, né? É como caminhar, por exemplo, 10 quilômetros. Né? Eu aceito que eu não posso caminhar os 10 quilômetros em 1 hora. Né? Que eu não posso caminhar de uma vez, instantaneamente. Né? Eu aceito que eu não posso, que eu tenho essa limitação. Mas eu não aceito não caminhar, eu caminho. Se eu posso dar um passo de cada vez, eu dou um passo de cada vez. E eu digo para mim mesmo, eu vou fazer os 10 quilômetros. Passo a passo, mas eu vou fazer. Então, a paciência não é uma virtude passiva, né, daquele que diz, paciência. Ela não é conformismo. Paciência é uma virtude de saber esperar ativamente. Por exemplo, você quer aprender uma nova profissão, você quer aprender uma nova língua, você quer aprender uma nova competência qualquer. Não dá para aprender do dia para a noite, a não ser que você seja um gênio. Então,
você tem que ter o tempo de absorver, de metabolizar, de incorporar aquilo tudo, né, de praticar, e isso exige paciência. E é muito bonito como na nossa vida a paciência tem um papel fundamental, porque só realiza grandes coisas ou só realiza algo importante quem tem paciência. Fazer uma faculdade é dia a dia, semana a semana, mês a mês, né? Ano a ano, e aí você consegue o seu diploma. Construir um negócio, né? Uma grande empresa, a pessoa começa, trabalha, se esforça, né? Tem problemas, enfrenta os problemas e vai crescendo, e um dia ela constrói a empresa. Os nossos relacionamentos são um trabalho de construção, a família é um trabalho de construção. É por isso que Emmanuel nos diz: você nasceu numa família que não tem união, é difícil, você não consegue transmitir para eles aqueles elementos de espiritualidade que você já conhece, que você já aprecia, mas aí vem a oportunidade de trabalho, né? Se você aceita que a tua família é assim, você os respeita, mas ao mesmo tempo você diz: eu vou fazer o que eu posso para ajudar, para transmitir. Então é a aceitação ativa, não passiva, né? Nós não ficamos ali, é assim mesmo, e, bom, que assim fique, né? E eu não posso fazer nada. Então, não, nós não, né? Na doutrina espírita, nós entendemos que, como nós somos eternos, como nós já vivemos muito e ainda vamos viver muito, vamos viver para sempre, né? Nós temos um trabalho de crescimento a fazer, e é do nosso interesse que esse trabalho se faça. Então, nenhum momento é perdido, nenhum tempo é perdido, nós não precisamos ficar aflitos, é ir vivendo, fazendo, construindo, melhorando. Todo aprendizado que nós incorporarmos fica conosco, toda competência, toda virtude, né, vão conosco. Então, a vida é esse processo, né, de nós irmos nos desfazendo do velho para nos vestirmos do novo, mas entre os dois existe muita força de vontade e muita paciência. Não muda, não se muda do dia para a noite, né? Então, ele vai nos dizer: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, quando se tem uma atitude mental positiva. Então, sim, eu não posso mudar a minha situação de vida agora, mas eu posso mudar a forma como eu interajo com essa situação. Eu posso ser pessimista, eu posso ficar chateado, eu posso ficar revoltado contra Deus, eu posso considerá-lo injusto, ou eu posso dizer: meu Pai, eu entendo que eu, sendo uma alma que preciso me corrigir, me melhorar, né, me reestruturar espiritualmente, o Senhor me deu situações nas quais eu posso fazer isso. E é interessante porque nós vemos, né, me lembro de um comentário de um grande professor brasileiro, que comentou uma fala, né, de Goethe, na qual ele dizia, né, que, por exemplo, nós, as situações difíceis de vida nos formam o nosso caráter, né? Então, ele comentava a propósito de pessoas que querem, né, dizem que querem ser artistas, escritores. Mas eu não posso ser escritor porque eu tenho uma vida muito difícil, eu trabalho 8 horas por dia, chego em casa, tenho que ajudar, e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E ele comentava que Goethe dizia, né, que é quando nós enfrentamos os nossos deveres e damos conta da nossa vida, é que nós estamos preparados para ir além, né? Porque essa história de ter tudo favorável não existe. Quando existe, normalmente nós desperdiçamos e não damos valor. Então, é por isso que quem nasceu numa condição que exige o uso da paciência, isso é maravilhoso, porque você pode desenvolver uma virtude. Nós podemos desenvolver uma virtude que é fundamental para todo o nosso processo de evolução. Para todo o nosso processo de evolução.
porque nós temos muito ainda para aprender, nós temos muito ainda para acertar em termos de débito kármico. Quanto mais rápido nós aprendermos a acolher as lutas, as dores, não como castigos, mas como concessões, né, da providência divina, aí nós podemos sair dessa condição de almas sempre revoltadas, sempre briguentas, né, com as leis divinas. Por isso ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei, porque aquele que sofre está se corrigindo, aquele que sofre está se melhorando, aquele que sofre está se acertando com as leis divinas. E sofrer não é, às vezes, ter um diagnóstico difícil ou ter passado por uma crise muito grande. Sofrer, às vezes, é essa paciência que nós temos de trabalhar em algo que não gostamos, de ter uma família complicada e você ter que lidar com eles todos os dias, de viver numa condição financeira que exige sempre um grande esforço. Tudo isso vai disciplinando o nosso caráter, vai nos fazendo valorizar os recursos. Nós vemos, né, as pessoas mais antigas, e mesmo nós, na minha geração, por exemplo, nós não tínhamos muitos recursos. Todo mundo fala, né, comprar um guaraná, por exemplo, era no domingo, né, e ali repartia, né, para a família com todo cuidado, porque era no domingo, não se comprava isso, e hoje tem em todo lugar. Então, as pessoas que cresceram com uma certa dificuldade, ou que vivem dificuldades, mas que com a compreensão espírita entendem o significado dessas dificuldades, o que é que nós fazemos? Nós disciplinamos o nosso espírito, né? O que é que eu tenho que fazer para que eu possa aproveitar essa situação e ela possa me levar para um futuro melhor? Então, não adianta nós brigarmos com a providência divina, não adianta nós nos revoltarmos contra Deus, não adianta nós querermos tratar a vida como se fôssemos vítimas de injustiças, porque não somos, né? Não somos. E tanto não somos que ele vai nos dizer: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada devia para ninguém. Então, muitas vezes, nós temos que nos perguntar, às vezes as pessoas nos falam assim: é muito fácil falar, né, César, porque você não tem um filho doente, você não tem uma pessoa na sua família que teve que extrair um seio, porque teve câncer, ou que você não perdeu um filho, ou você isso, ou você aquilo. Bom, se nós tivermos que viver todas as dores do mundo para poder falar de dores, nós nunca vamos falar, né? Porque todos nós temos dores diferentes. E só nós sabemos quais são as nossas. Outra coisa é que nenhuma dor nossa jamais será maior que a do Cristo. Então, nós temos que refletir a respeito disso. Por maior que sejam as nossas dores, são nossas dores, porque nós as produzimos karmicamente pelas nossas ações. O Cristo não devia nada para ninguém. E o sofrimento dele não foi teórico, né? Soldados bateram nele, chicotearam ele, deram socos, o fizeram sangrar, o humilharam, cuspiram nele, fizeram carregar uma cruz terrível, e ele passou horas agonizando naquele sofrimento. E ele não devia nada para ninguém. Então, quando o Espírito diz, ele não tinha nada do que se penitenciar, mas nós temos. Muitas vezes não nos lembramos,
porque nós sabemos, graças a Deus, que a reencarnação nos permite apagar as memórias para que nós possamos reconstruir as nossas vidas. Mas, se nós conhecemos a lógica da reencarnação, nós sabemos que não há injustiças, que nós estamos enfrentando aquilo que precisamos enfrentar. Então, bem-aventurados, sim, os mansos, aqueles que aceitam o sofrimento, aqueles que se curvam à vontade divina, aqueles que olham para as lutas que estamos vivendo e diz para si mesmo: eu vou fazer o melhor. Vou fazer o melhor que eu puder nessa situação para que eu possa crescer. E nos diz Emmanuel que quando nós acolhemos, né, um estado mental positivo, construtivo, nós podemos ser beneficiados a um tal ponto pelo alto que muitas vezes pode se abreviar o tempo de sofrimento que nós teremos. Enquanto que a revolta nos coloca numa situação que pode prolongar o sofrimento muito além do tempo que poderia e podemos ir a uma outra encarnação, se não formos capazes de aproveitar. É por isso que ele fala aqui, né, uma bênção enviada aos seus eleitos. Quando sofrer, diz, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Porque se nós temos a visão ampla do nosso passado e do nosso futuro, nós sabemos que eu só posso alcançar um futuro, né, de glória no céu, como ele diz, de iluminação espiritual e de libertação, de redenção espiritual, se eu enfrentar as lutas que me cabem agora, neste momento, com paciência. Então, aprender requer paciência, construir requer paciência, refazer requer paciência. Então, a paciência é essa virtude ativa. Não tem nada a ver com conformismo, né? O conformista é aquele que diz: ah, tá assim e vai continuar assim. Eu não posso fazer nada, eu não posso mudar nada disso. O paciente, aquele que tem paciência, ele é alguém que diz: não, eu não posso mudar agora, mas eu posso mudar depois. Eu não posso saber tudo hoje, mas eu vou saber um pouquinho por dia e vou avançar. Eu não posso construir a casa dos meus sonhos em 15 dias, mas eu vou trabalhando e eu vou construir. Então, quantas pessoas a gente vê fazer isso, né? Pessoas que foram tijolinho a tijolinho construindo sua casa, trabalhando nos finais de semana. Muito bonito isso, né? Porque é exatamente isso. A pessoa não está numa classe social privilegiada, não tem uma profissão que pague bem, né? Está numa situação de luta econômica, mas persiste, trabalha, né? Eu vi pessoas muito simples que trabalhavam como empregada doméstica, né, e que tirou carta, aprendeu a dirigir, comprou um carrinho, né, mudou de emprego e foi estudar, e a pessoa vai crescendo, vai melhorando, né? E nós, muitas vezes, no passado, tivemos tudo isso em fartura, tivemos recursos, poder, família, dinheiro, e desvalorizamos, perdemos tudo, né? Não soubemos aproveitar. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, é essa coisa maravilhosa, né? Essa mensagem maravilhosa que nos mostra a vida com uma clareza muito grande. Para a maioria das pessoas, a dor vai ser vista como uma tragédia. Lógico que nós não gostamos da dor, ninguém gosta da dor, mas a doutrina espírita nos diz: aproveite a dor, tenha diante dela a dor aqui no senso largo, né? Pode ser uma dor de um diagnóstico difícil, mas pode ser a dor de ter que viver todo dia numa família que você não tem afinidade, de estar numa situação econômica de luta, de estar numa profissão que você não gosta. Isso tudo é doloroso, mas é processo de reeducação dos nossos espíritos que está em curso. Então, é ter paciência, trabalhar, avançar um pouco por dia, ir fazendo as coisas aos poucos. E que sensação maravilhosa nós temos quando
Depois de meses ou anos, muitas vezes, nós chegamos e realizamos aquilo que sonhamos. Então, é muito bonito isso, porque espiritualmente é a mesma coisa. Nós não vamos conquistar todas as virtudes do dia para a noite, nós temos séculos de déficit espiritual, de tendências negativas, tudo isso precisa ser trabalhado. Como? Com paciência. Eu tenho que ter sede, pois, paciente, sede cristãos, ele diz, essa palavra resume tudo. Então, seja qual for as circunstâncias, as nossas lutas externas ou as nossas lutas internas, a paciência em todos estes casos é o recurso que nós temos para ativamente, sofrer as lutas e dores que nos cabem e, ao mesmo tempo, trabalhar para nos ajudarmos e ajudarmos os outros. E quando nós temos essa atitude, o plano espiritual pode nos ajudar, pode nos alcançar, pode nos dar orientação, pode nos dar intuição, porque nós estamos numa atitude positiva, mentalmente olhando para o alto, não para o chão, que é o que faz o pessimista, que é o que faz aquele que não é capaz de perceber que mesmo nas situações mais difíceis e complexas, nós podemos aproveitar aquilo para enriquecermos nossa alma e sairmos daquela situação com um saldo positivo, e não mais com um saldo negativo. Né? Então, meus irmãos, paciência, nos diz o Espírito. Né? Coragem, amigos. Coragem, sede pacientes. Né? A paciência também é uma caridade. E é uma caridade para conosco, para com os outros. Né? E é uma prova de fé na vida e em Deus. Porque nós estamos olhando a vida com os olhos da imortalidade. Se eu não puder aprender tudo hoje, eu aprendi um pouco, porque esse pouco eu não perco, eu levo comigo. Então, se eu não puder resolver tudo com a minha família hoje, eu vou resolver o melhor que eu posso. E o resto, com Deus. Então, nós vamos a essa visão de ir trabalhando um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. E fazendo aquilo que nós podemos. E confiando que o Pai faz a parte dele. Claro. Então, é isso, meus amigos. Nós temos, né, essa mensagem que é de uma grande beleza, de uma grande profundidade. Nós temos a necessidade de irmos disciplinando nossos espíritos para, né, o exercício da paciência, não do conformismo. Né? O conformismo é aquele que não quer mudar nada. Ele aceita as coisas como estão e deixam por isso mesmo. Né? Aquele que tem paciência, ele aceita agora porque ele não pode mudar. Mas ele trabalha, ele persiste, ele prossegue para que ele possa mudar e avançar. Né? Então, nós agradecemos o carinho, agradecemos a presença de vocês, que Jesus ilumine, envolva, né, nos dê muita luz, que Ele possa alcançar nossos lares, nossos familiares, que os benfeitores nos envolvam em muita paz, em muita tranquilidade, né, e aproveitemos o conhecimento espírita, para que nós possamos aproveitar a nossa vida, né, e sairmos um dia daqui com um saldo um pouquinho positivo, né, pelo menos. Então, meus queridos irmãos, a semana que vem nós temos a nossa amiga Daniela Amadei, que continuará no capítulo 9, né, no item 8. Nós temos item 8, né, nós fizemos o 7, e nós temos, então, o nosso encontro semanal, todo domingo, para o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, que todos fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, e assim cremos o será. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos proteja.